Amigos internautas, um grande abraço. Faremos um breve comentário em relação ao vestibular UES, primeira fase, 2016. Bem, o vestibular da UES normalmente preocupa o aluno em relação à questão do conteúdo, porque o vestibular da UES sempre foi aliado a cobrar do aluno uma diversidade de ramos da biologia, notadamente na segunda fase. Entretanto, na prova de hoje, tivemos o que, para o aluno ter sucesso, nós diríamos uma exigência de atenção, como também de disciplina no decurso do tempo. Tivemos uma questão envolvendo a parasitologia e, no caso, o vírus Zika, um vírus que passou em torno de 60 anos no anonimato, mas passou a ser reconhecido no Brasil, principalmente a partir do ano de 2015, porque se associou o aporte deste vírus à questão do aumento dos casos de microcefalia. A questão, inclusive, cita outros fatores que o Zika possa influenciar, como, por exemplo, a paquigeria, como a artrogripose, como também a lisencefalia. Mas a questão, embora tenha trazido esta introdução em relação ao vírus Zika, ela cobra as características gerais dos seres vivos, ou seja, o material genético presente ser DNA ou RNA, muito embora seja uma classificação básica, mas a classificação de vírus, notadamente, leva em conta o número de capsômeros, se é envelopado ou não, e no caso, os vírus são parasitos intracelulares obrigatórios, fora de uma célula são inertes, mas no meio intracelular passam a parasitar todo equipamento metabólico celular. Então a questão, o item errado que a questão pede é a letra D, uma vez que vírus não parasita apenas a síntese proteica diretamente, mas todo equipamento nuclear e citoplasmático. E a questão de número 50, uma questão de genética básica, envolvendo a polialelia de grupo sanguíneo, aonde para você acertar a questão bastava relembrar aquela relação em que o IA e o IB são alelos codominantes, mas ambos dominam o recessivo e pequeno. Daí o indivíduo do grupo A pode ser homozigoto ou heterozigoto, da mesma forma do grupo B, o indivíduo pode ser homozigoto ou heterozigoto, o indivíduo do grupo 0 obrigatoriamente é um homozigoto recessivo e o AB obrigatoriamente um heterozigoto. A questão exige o item falso, que é o item B, que coloca que os alelos IA e B podem se expressar em heterozigose, mas produzem respectivamente o aglutinógeno A e B. A aglutinina é anti-A e anti-B. E a questão 51 se refere ao reino Monera, mais notadamente as bactérias, onde o item correto se refere a uma característica de pneumococcus. O Diplococcus pneumoniae é uma bactéria patogênica que apresenta uma cápsula para dar aderência ou ancoragem da bactéria ao tecido que ela vai parasitar, que é o item, no caso, verdadeiro. E a questão 52 já explora o reino protista, aonde ela declara características de algas que não estão no reino plantae, já que não tem um embrião nutrido pelo organismo materno. Algas são destituídas de uma nutrição matrotrófica e são fundamentais na liberação do oxigênio, assim como também são responsáveis pelos fatores de floração diante de ambientes eutrofizados. E aí o item correto, no caso, é a letra B. E a questão 53 é uma questão que envolve o seu conhecimento sobre a definição de nicho ecológico. Ora, a questão retrata que se espécies distintas apresentam o mesmo nicho ecológico, devo sugerir que devem disputar os mesmos recursos do meio
e, obviamente, os mais aptos tendem a utilizar melhor esses recursos. Lembro que na competição interespecífica, o gráfico registrado é aquele no qual uma espécie normalmente flutua e a outra, a densidade populacional, decai acentuadamente. Então, se espécies diferentes apresentam o mesmo nicho, devo sugerir uma disputa pelos recursos e, portanto, a relação ecológica estabelecida é uma competição interespecífica. E a questão 54 é uma questão que se refere à teoria da evolução do Darwin, basicamente o conceito de seleção natural, o qual indica que na natureza há uma luta constante pela sobrevivência e, obviamente, os mais aptos que utilizam melhor os recursos do meio tendem a sobreviver e a produzir um maior número de descendentes, tornando o item D da questão o item correto. Um grande abraço, muito sucesso e até a nossa segunda fase.